A paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Nós vamos ouvir um áudio aqui na íntegra do irmão Hélio Bianco, ancião do Conselho do Brás, falando a respeito de estudo bíblico. Será que agora a congregação cristã no Brasil realmente vai abrir para os seus membros e adeptos os estudos da palavra de Deus? Ou os ensinos? Ou até mesmo a meditação? Fica comigo até depois da vinheta e vamos direto para o áudio. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. E preservar a comunhão e a simplicidade do Evangelho entre os servos do ministério. Deixou-nos o Senhor Jesus um esclarecimento substancial quando disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Constata-se com zelo e discernimento que há, em determinados contextos, uma crescente polarização. De um lado, os que rejeitam o conhecimento bíblico; de outro, os que, com reverência, buscam aprofundar-se na palavra para melhor exercerem o ministério e edificarem a igreja. Torna-se, portanto, necessário um posicionamento que promova a unidade, dissipe dúvidas e reafirme a centralidade da Escritura como fundamento da fé e prática cristã. O termo estudo, de origem latina, denota aplicação diligente, zelo e esforço. No contexto cristão, estudar a Bíblia Sagrada é dedicar-se com humildade à leitura e meditação das Escrituras, buscando o crescimento no Evangelho, como nos orientou a carta escrita pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse empenho inclui compreender o texto sagrado em seu contexto, reconhecendo os interlocutores, as circunstâncias e a intenção do autor inspirado, para que a mensagem seja corretamente interpretada e fielmente anunciada, que tem um termo técnico chamado de hermenêutica, mas nós deixamos de pôr isso aqui. Mas trata-se da hermenêutica das Sagradas Escrituras. Mais profundamente, a Escritura emprega o verbo examinar, como vemos em Atos 17, no verso 11, referindo-se aos crentes de Bereia. Abre aspas. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Fecha aspas. Claro que as Escrituras da época não tinham ainda formado, irmãos, o Novo Testamento. Eram as Escrituras dos livros, tanto do Pentateuco, como também os Salmos, e os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, tanto dos profetas maiores como profetas menores. Eram as Escrituras dos dias de Cristo. Posteriormente, é que houve as epístolas
o livro dos Atos, primeiro, né? E depois as epístolas e o Apocalipse. Hoje nós entendemos e adotamos e cremos e temos a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então, irmãos, esse empenho inclui compreender o texto sagrado, hoje completo, em seu contexto, reconhecendo os interlocutores, as circunstâncias, estou repetindo aqui. Depois disso, o termo grego traduzido como examinar significa investigar com rigor, discernir criteriosamente e julgar com profundidade. Não se trata apenas de um esforço intelectual, que é a definição de estudo, mas é além, um gesto de submissão espiritual, discernindo o texto lido à luz do Espírito Santo. Assim, enquanto estudar é aplicar-se a conhecimento, examinar é submeter todas as coisas à prova da palavra, reconhecendo-a como autoridade suprema e inerrante. A admoestação de Paulo aos Coríntios é clara, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Isso está escrito em 1 Coríntios 4:6. Este princípio orienta a nossa forma de interpretar os textos bíblicos no sentido das palavras: nada se deve acrescentar à revelação divina, tampouco se pode negligenciá-la. Portanto, o estudo referente e o exame criterioso da palavra são instrumentos santos, santificados pelo Espírito, para que o obreiro maneje bem a palavra da verdade, como está escrito em 2 Timóteo 2,15. Rejeita-se, à luz das Escrituras, a ideia de que o estudo bíblico esfria o crente. Ao contrário, o verdadeiro conhecimento aquece o coração, como ocorreu no caminho de Emaús, Lucas 24:32. A prática da exposição clara da palavra já era realidade nos dias de Esdras e Neemias, como registra no livro de Neemias, no capítulo 8, o verso 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Essa prática demonstra zelo pela interpretação correta e pela edificação do povo. Esclarecemos, contudo, preste atenção nesta frase, irmãos. Esclarecemos, contudo, o estudo a que nos referimos deve ser focado exclusivamente na Bíblia Sagrada, sem busca a autores, publicações, trabalhos ou pensadores externos às Escrituras. Não é estudo de teologia, nem de autores, pensadores, filósofos fora das Escrituras. O Senhor repreendeu a negligência ao conhecimento. Abre aspas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Fecha aspas. Isso está escrito em Oséias 4:6. Entretanto, novamente, irmão, presta atenção. Salientamos
que o conhecimento sem a santificação é mero saber intelectual e não transforma a pessoa, não promove o milagre do novo nascimento. Porém, desprezar o conhecimento, irmão, e o desprezo da lei, ou pela lei, trouxe sérias consequências, inclusive sobre a descendência dos sacerdotes. Outros, sim, têm chegado ao conhecimento deste conselho dos anciãos por relatos consistentes que alguns irmãos do ministério têm se posicionado de forma contrária ao conhecimento bíblico obtido pelo estudo e exame diligente. Em reuniões regionais ministeriais, há exemplos em que se sugere que a leitura realizada minutos antes do culto seria suficiente para aumentar o conhecimento, desestimulando leitura minuciosa em outras ocasiões. Também se tem censurado a iniciativa de grupos que se reúnem para examinar a palavra, gerando desânimo e afastamento de irmãos sinceros em sua busca por edificação. Mais grave ainda é a constatação de que alguns anciães, inclusive de longa trajetória ministerial, têm declarado publicamente que a Irmandade não vai à casa de oração para ouvir explicação bíblica, mas apenas para receber manifestações proféticas, alegando que explicações já estão disponíveis em livros e na internet. Quer dizer, direcionando a Irmandade à direção oposta do que estamos falando aqui. Tal posição, embora possa demonstrar um zelo mal direcionado, não encontra respaldo na doutrina apostólica. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. O ministério é chamado a pregar com fidelidade, com doutrina e paciência. Isso está em 2 Timóteo 4, 2. A manifestação profética, sendo dom precioso, não se opõe à exposição das Escrituras, pois é o mesmo Espírito que opera em ambas. Assim, exortamos os estimados irmãos a que se ponha fim a posicionamentos extremos que desprezam o estudo bíblico. Tais controvérsias não edificam, antes dividem. Que todo o santo ministério, com sabedoria e discernimento espiritual, utilize com gratidão os recursos piedosos que o Senhor tem concedido para o fiel cumprimento do nosso chamado. Que a palavra seja lida com oração, examinada com reverência e pregada com fidelidade para a glória de Deus e edificação do seu povo. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos. Deus seja louvado. Amém.